Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um BR Entrevista. E hoje eu tenho um convidado muito especial, estou com o Célio Salles, conselheiro da Abrazel e também empresário lá em Santa Catarina. Esteve comigo na NRF Show 2025 e a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui sobre os destaques do evento, as inovações, as percepções em geral desse evento, que é muito bacana, já abre o ano trazendo novas perspectivas para o nosso setor de bares e restaurantes. Prazer estar aqui com vocês e sempre bom compartilhar experiências e aprendizagem, né? Célio, vamos começar do básico, né? Vamos dizer que tem dois eventos que atraem muitos brasileiros do nosso setor nos Estados Unidos. Um é o NRF Show, que ocorre em Nova York em janeiro, e depois a gente tem em Chicago a NRA. Conta um pouquinho da característica de cada um, as diferenças, como é que o empresário do setor pode se situar entre esses dois eventos? Começo só dando um contexto para um pouco nos orgulhar, né? Os brasileiros investem bastante em ir para eventos e missões nos Estados Unidos, e isso chama muita atenção. Para ter ideia, né? Tanto na NRA quanto na NRF, a delegação, o grupo de brasileiros costuma ser o maior grupo fora os americanos, né? Em janeiro, então, em Nova York, ocorre a maior convenção do varejo americano. Esse evento, da National Retail Federation, reúne principalmente executivos das grandes empresas, mas também empresários em geral. A NRF passou a incluir food service como um dos subtemas, tanto que agora existe área na feira e temas nos ambientes de palestra. De outra forma, né, em maio, em Chicago, ocorre o evento da Associação Americana de Restaurantes, a NRA. E este evento, que é mais feira do que convenção, atrai muitos brasileiros, né? Em Nova York, vão entre 4 e 5 mil brasileiros todo ano. E em Chicago, que é segmentado então para bares e restaurantes, costumam ir mais de 500 brasileiros. E isso permite um ganho adicional, que é um network muito grande entre os brasileiros que de fato estão investindo no seu negócio, querendo desenvolver e aprender. Curiosa essa característica, né, de o NRF Show ele é mais convenção. E a NRA em Chicago você tem 3 pavilhões gigantescos de exposição, né? É feira mesmo, e acho que você consegue combinar a parte de conhecimento com a parte de busca também por produtos, inovações. E uma característica do NRF Show que a gente teve agora, não sei se você concorda comigo, é que os brasileiros eles são um pouquinho CDFs, né? Eles estão em todas as palestras, ali naquele os brasileiros quando vão nesses eventos, eles vão para aproveitar ao máximo. Então eles ficam desde chegando antes, mais cedo, e ficando até o final. Enquanto os americanos dão uma escapadinha, os brasileiros estão ali lotando os corredores. Sim. E até os corredores são ambientes fortes de aprendizado, né? Porque os 4 elementos de uma visita dessa, de um evento, são a aprendizagem direta, quando há palestras e apresentações, a feira, que sempre ocorre em paralelo, com maior ou menor intensidade, mas essa visão de oferta de produtos que permite também conversas e muita aprendizagem sobre o que está acontecendo e as tendências. A visitação ao mercado, que é sempre importante, visitar o que naquela cidade, Nova York e Chicago, são cidades magníficas, com uma oferta contínua de inovação, né? Mas por último, eu diria até acima de tudo, ao longo de várias visitas, é essa troca de informação direta com os próprios brasileiros. Esse chamado networking, ele hoje para mim é o que me atrai mais. E por isso que algumas pessoas que têm essa possibilidade, como nós, né, temos a frequência, né, de irmos aos eventos. Queria aproveitar o gancho, antes da gente entrar no NRF Show mesmo, falar para o nosso espectador que a Abrazel dá todo o apoio para quem quiser ir para a NRA. Apoio com informação, apoio com visto, indicação da missão que faz visitas guiadas, que faz muita diferença, né? A visita guiada você consegue aproveitar melhor, é muito grande, você ir por conta própria às vezes é um pouco confuso. É uma oportunidade muito boa, é uma cidade fácil e a Abrazel, além de facilitar, por exemplo, com a isenção do preço do ingresso ao evento, também faz uma reunião de brasileiros lá em Chicago no encerramento do evento, né? Que é fantástico. Isso é imperdível também. Lá em Chicago, a festa da Abrazel é a mais concorrida e posso garantir que é a melhor delas. Bom, voltando então, vamos lá para o NRF Show. Você quer dar uma visão um pouco mais ampla assim, do que você achou da edição desse ano, diferenças entre outras edições que você já foi? O evento sempre tem um tema principal. A frase desse ano era Game Changer, né? Que trata-se da virada do jogo. Mas o que isso significa por trás, assim, na prática, é que eles estão hoje
estavam menos concentrados em apontar inovações no futuro e mais a aplicação prática de tudo aquilo que vem sendo lançado nos últimos anos, né? De maneira que esses recursos, como por exemplo a inteligência artificial, o tempo todo foi tratado na prática. O que é que cada um está fazendo a partir usando inteligência para aumentar a produtividade ou melhorar seus serviços ou poder ter mais coesão de equipe, né? Então isso é o fato principal. E muita consciência de back to the basics, né? Fazer o básico bem feito é condição para tu também progredir a partir de implantação de novas tecnologias, né? Uma coisa curiosa, no ano passado, eu fiz as contas, 75%, era isso mesmo, 75% das palestras tinham inteligência artificial como tema. Esse ano deve ser mais. Esse ano era mais, só que era diferente. O ano passado era tudo muito na coisa do que pode acontecer, né? Havia muitas questões em aberto e tal. E esse ano, como você disse, não, já era aplicação mesmo, né? Ao longo do ano, as empresas foram aplicando a IA em diversos serviços, diversos produtos, e as coisas convergiram, né? Isso foi muito interessante, mas dominou, né? Ainda era o grande tema. Eu diria que era um elemento obrigatório em qualquer tema, em qualquer palestra, ter alguma citação ao uso de AI. Sem dúvida. Entrando mais nas palestras mesmo, né? Nas apresentações que você viu, quais chamaram a atenção? O que você gostaria de destacar? Sobre AI, 3 linhas de aplicação muito clara, né? Sob o ponto de vista de redução de custos e aumento de produtividade, muito AI para controle de estoque, controle de inventário, controle de desvios, para controles financeiros, de maneira a evitar perdas e desperdícios, né? Então isso bem forte. Em outra linha, e aí me parece mais inovador, é a aplicação para gestão de equipe, auxiliar no recrutamento, na contratação, no acompanhamento da saúde mental dos funcionários, da produtividade, né? E um elemento recente dentro de AI são os chamados agentes, que podem ser chamados também gerentes especializados, né? Então imaginam que eles estavam falando muito sobre gerentes de RH AI, de maneira que um funcionário que porventura avise que vai faltar amanhã, o próprio agente já se comunica com outros para cobrir a escala e avisa para o primeiro, ok, está tudo certo, não precisa se preocupar, né? Como se fosse de fato alguém resolvendo o problema, né? Também existem agentes desse tipo para gestão financeira. Minha conta aqui, não recebi meu pagamento. Como é que está acontecendo? Tá. Então, coisas como essa interessantes. E a outra linha muito importante é no relacionamento com o cliente, tanto no trato, no acompanhamento da venda, casos como o da Amazon, por exemplo, em que a pessoa não precisa mais especificar o produto. Ele diz que, poxa, eu vi semana passada um amigo meu com uma camisa amarela de tal característica. Ele descreve o produto e o AI consegue entender e encontrar qual produto era aquele, né? Ou vi num filme um cara com boné vermelho. Então isso tudo está gerando um incremento da relação e fortalecendo a própria caracterização do produto, porque a Amazon disse que estavam então a partir da descrição do cliente, melhorando a descrição oficial do produto. Então, tudo isso muito interessante. Além disso, e o que mais me atrai é a chamada hiperpersonalização, que é a capacidade de cada cliente ser tratado de forma única, individual, não mais por categoria. E o mais incrível de entender cada cliente de forma única é que o mesmo cliente tem ocasiões de consumo diferentes, então ele tem que ser tratado diferente. Por exemplo, ao frequentar um restaurante, se o cliente vai no almoço de um dia de trabalho, o fator velocidade é importante, mas se ele vai à noite, já o fator importante talvez seja o ambiente. E se ele for final de semana com a família, o fator já é amplitude de cardápio, talvez um ambiente mais alegre, né? Então veja que isso tudo o AI está conseguindo fazer. Mas para isso é importante a pessoa ter o quê? Os dados, né? O Célio, para quem não sabe, foi também o cofundador do Open Delivery, né? Que é uma iniciativa que já tem 5 anos, Célio? 4 anos. 4 anos, né? Então fala um pouquinho também dessa interação que você tem, que você enxergou do Open Delivery, essa questão dos dados. A iniciativa da Brasel, entendendo as questões que permeiam o delivery no Brasil, propiciou o surgimento de padrões que facilitam o tratamento da informação, de cardápios, de pedidos, de acionamento de logística. E isso se amplificou
para a Brasel num ambiente de tecnologia para o setor. E aí o que tem ligação com inteligência é porque fica claro que qualquer agente ou qualquer inteligência precisa de dados para ser treinada ou para ter fonte de informação. E o drama hoje é que as informações estão dispersas. Na maior parte, para a grande maioria das empresas, nós temos informações que estão em bancos de dados diferentes. Por exemplo, um cliente de um restaurante que acessa o Wi-Fi poderia estar sendo identificado e medido o tempo de permanência. Quando ele compra no caixa, a gente tem que ter certeza que é ele. E qual cartão ele usou. E o que ele consumiu. À medida que isso tudo vai ficando concentrado, tu passa a ter uma visão mais completa do cliente. E o desafio é que essas informações, muitas vezes, elas estão sob padrões diferentes. Por isso que o Open Delivery pode ajudar a padronizar esses bancos de dados para que eles possam ser concentrados em um único lugar, permitindo, então, uma identificação mais clara e mais completa sobre o comportamento do cliente. E aí sim, fazendo previsões e permitindo essa hiperpersonalização. Além do NRF Show, tem também alguns eventos que ocorrem em paralelo, tanto visitas técnicas, né, principalmente para quem está em missão, como alguns eventos pós-NRF também. Né, a gente teve em um organizado pelo Guga Schifino, né, da FFX. E a gente teve a oportunidade de ver uma apresentação, Célio, do José Luiz, que é de Google Cloud, né? E ele falou um pouquinho de dois aspectos que você acabou de mencionar. Uma questão da busca. Ele mostrou um painel ali de como é que o Google está trabalhando várias aplicações para refinar a busca e dar mais elementos para os produtos, né, para que eles sejam encontrados mais facilmente. Mas o que me chamou muita atenção foi um exemplo que ele deu de agente de inteligência artificial que você acabou de citar. Você acha que esse agente de IA em breve já vai estar no dia a dia do gestor de bar e restaurante? Você já encontra um caminho para que ele possa ser como disse o Paulo Somuti num artigo recente, seja um sócio ou um clone do gerente ou do dono do estabelecimento? Eu tenho certeza, no decorrer desse ano, nós já começaremos a enxergar agentes. Não ainda o sócio, né? E não o gerente geral do restaurante, mas os gerentes especializados, como, por exemplo, um assistente de RH, uma assistente financeira, que com não absoluta segurança, vai conduzir os procedimentos e submeter à confirmação, aí sim, do gerente geral. Né? Uhum. Nessa organização, não será um único agente. No futuro, vai ter o gerente geral AI, que vai ser quem vai dar instruções para os subgerentes, entende? E cada um com um perfil e um formato, né? Com um treinamento muito específico. Nesse nível de entrada, esse ano já teremos. Na verdade, isso existe em algum nível, mas eu ainda não conheço nenhuma aplicação. Mas, mesmo aqui no ambiente brasileiro, conheço vários recursos surgindo, né? O que está mais avançado, por exemplo, são os agentes de atendimento, Sim. de respostas automáticas, de reserva, né? Isso tudo virá muito rápido, sim. Isso é uma velocidade incrível. O agente ele tem uma certa autonomia, né? A gente se acostumou já com... Hoje todo mundo, ou grande parte do setor já usa inteligência artificial, mas é aquela inteligência artificial que você pergunta e ela responde. E que te adianta um monte de coisa também. E agora os agentes, eles têm autonomia para tomar decisões e disparar comandos, né? E é isso que a gente está falando aqui. É uma tendência que ficou muito clara, pelo menos para mim, lá no NRF Show. Célio, eu vou dar um spoiler aqui para as pessoas, a gente conversando, até durante o NRF mesmo, você me falou que você está com o olhar muito voltado para essa questão do trabalho, né? do funcionário, da porta para dentro, como a gente diz, né? E você está até preparando algumas apresentações que você vai fazer pelo Brasil esse ano. O que te trouxe de insight do NRF Show para essa área desse relacionamento que está difícil hoje com os funcionários? O principal sofrimento hoje do gerente do restaurante é a falta de candidatos ao emprego, e quando tem os candidatos que têm um perfil adequado, especialmente se forem de primeiro emprego, e depois a jeito da relação deles com a empresa. Tudo isso está em uma mudança muito forte, né? Isso merece atenção e rapidamente adaptação e um novo olhar, certo? Mas isso, como você disse, é spoiler, mas a empresa tem que entender que o jeito que ela fazia antes não serve mais. E engolir aquilo que ela acha muito estranho, né? Sobre os perfis hoje multigeracionais, essas relações.
Do que se refere, então, ao evento, né? Eles deram muita atenção para a saúde mental. Então, pessoas antigas são muito resilientes, são muito robustas, chamam para si a responsabilidade e não ficar atribuindo ao ambiente os seus problemas. Mas no mundo moderno, não. Tem que ter uma gestão ativa do ambiente, se ele é bom, se ele é saudável, se as pessoas estão se sentindo bem, o que falta para elas se sentirem melhor, como fatores de atração, retenção e de melhor desempenho, né? Então, esses fatores foram muito abordados, a inteligência tentando ser uma ferramenta para melhorar isso também. Vamos falar um pouquinho do assunto que eu sei que você que é muito caro para você, porque você é muito ligado a essa área, inovação, né? A gente teve algumas palestras bem interessantes lá, falando sobre os métodos de inovação, como cada empresa enxerga isso, né? Como leva. Uma que foi particularmente interessante, né? A gente conversando, foi o caso da Starbucks, né? Grande parte das palestras são os executivos das empresas contando situações e soluções, né? E a Starbucks é uma rede de grande porte. E temos aqui que fazer o parênteses, né? A situação no Brasil não tem nada a ver com a marca em si, mas lá também eles passaram por uma grande transformação. A Starbucks mudou de CEO há 6 meses atrás para imprimir uma nova dinâmica. E anunciaram agora as primeiras medidas, que é o óbvio do certo. Eles dizem que o processo todo que eles têm agora é o processo de simplificação de processos, enxuga o processo, a sua essência, e tira todo o excesso, padroniza e replica com precisão. Então é uma coisa mais óbvia. Só que fazer isso numa estrutura grande, um nível muito alto de trabalho, é difícil, né? Rever. Mas a visão deles é porque eles estão percebendo que eles criaram complicação demais, que está gerando sobrecarga de funcionários, lentidão do atendimento e custos altos e margens baixas. Então eles estão entrando nesse processo de simplificação e revisão com uma postura que está sendo bastante reconhecida, sabe? E aí a inovação não é criar algo novo porque eles já são respeitados por isso. É rever aquilo que sempre fizeram sob um outro olhar e pensando em torná-lo mais simples. Merece o estudo os anúncios que eles fizeram recentemente. Você pode pesquisar na internet os anúncios de nova postura da Starbucks no mercado. Inclusive, uma mudança de postura histórica. Starbucks era conhecido como um ambiente que qualquer pessoa pode entrar, sentar e permanecer longamente, porque eles diziam que ele era a sala de estar das comunidades. Uhum. E agora eles mudaram a postura para que seja um ambiente de pessoas que estão consumindo. E isso vai gerar bastante estresse aí nessa transição, mas isso faz pensar os motivos, claro, e os desejos é que isso reduzam custos e ocupação inadequada, né? Tem sempre aquelas palestras que são um ponto fora da curva, né? Que te chamam a atenção por um motivo ou por outro, às vezes específico e tal. E você me falou, né? Que teve essa apresentação sobre ambiente. O que trouxe para você de insight? E depois eu vou falar uma que também me chamou a atenção. Um famoso designer, não tenho certeza se ele era arquiteto, mas visão de arquitetura, né? Designer de ambientes. Apontou 3 coisas que, olha, não tinha pensado ainda, né? Primeiro, é que ele fala que a fricção social é desejável. E isso é meio que um contraponto, porque em tudo que se fala sobre atendimento, se fala em reduzir fricção, que é tornar os processos mais simples, mais fluidos, né? E ele fala que isso vale para tudo, menos para as interações sociais. Fricção social quando projeta um ambiente, tem que ter espaços para as pessoas se encontrarem e se encostarem. E ele fala assim, imagina um bar se todo mundo ficasse espalhado. Não tem graça, o bar tem que ter as aglomerações, sabe? Então ele menciona isso, que é intencional no projeto, mesmo no varejo, ter gôndolas e pontos de encontro que as pessoas... Imagina que você está comprando a televisão e aquilo te conduz a ficar perto de uma outra pessoa e a outra pessoa fala, eu já comprei uma dessa, é boa. E aí geram as interações espontâneas promovidas por fricção social, que é as pessoas estarem próximas. Achei demais esse pensamento. Essa mesma pessoa também fala do fire pit, efeito fogueira, effect. Ele fala que, assim como fogueiras nas praias, ou num evento, ou num acampamento, atraem as pessoas para se conhecerem melhor, todo bom ambiente tem que ter pontos que provoquem as pessoas a se conhecerem. Especialmente se comércio tiver algum nível de propósito de formação de comunidades. Ao frequentar a NRF, houve há anos atrás um momento que se discutiu o fim do varejo físico, né? E agora está absolutamente restabelecido o papel do varejo físico com funções que não tinham antes, né? Uma delas é essa questão da interação
e formação de comunidade. Pessoas com interesses comuns que frequentam o ambiente para conhecer melhor o produto, ou para usar, ou para ter experiência, e que possam se encontrar e a partir dali se relacionar. Então esse efeito comunitário é muito importante. Por isso, o que ele chama então de efeito fogueira, de aproximação, da redução de fricção. E o terceiro ponto que é curioso, ele mostra exemplos de lojas muito bem pensadas, e ele diz que uma loja tem que ser projetada considerando todos os 6 sentidos. E aí é natural, uma loja tem preocupação com iluminação, com som, com temperatura, mas ele diz assim, olha, as pessoas às vezes se confundem. Por exemplo, a pessoa projeta uma loja para ter uma boa música, mas não pensa no conceito da acústica, porque só caixas de som boa não garante uma acústica, uma sensação confortável do ambiente. Da mesma forma, o cara pode projetar um excelente ar-condicionado, mas não o conforto térmico. O conforto é diferente apenas da aplicação da prática, né? Então, texturas, elementos, aplicação de cor e luz. Uma coisa é uma loja bem iluminada, outra coisa é uma loja que intencionalmente conduz as pessoas a terem sensações, sentimentos, ou a seguirem um comportamento desejado, focando em algumas posições ou produtos. Essa visão de lojas físicas com muita atenção a todos os sensos e sentimentos, ele arremata dizendo só que o nível de investimento percebido tem que ser menor do que a sensação obtida. Ele quer dizer que lojas que parecem que botaram dinheiro demais para te impressionar só servem para o mercado de luxo. Porque para o mercado normal as pessoas querem se sentir num ambiente em que não está desperdiçando dinheiro para te fazer feliz, entende? Então a leitura disso acaba sendo uma leitura de que eu estou pagando a conta. Então, ele diz que tem que tomar cuidado até com o nível de investimento e da percepção que isso passa para o consumidor. Traduzindo para o português, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente está em Minas agora, como se diz no interior, o produto faz vista, né? Ou seja, ela tem uma sensação de custo-benefício boa. Eu queria chamar a atenção, ainda puxando isso que você falou, uma das apresentações mais concorridas lá do NRF Show é de uma consultoria chamada WGSN, todos os anos, em que eles fazem uma espécie de previsão, uma futurologia, né? Sempre 2 anos à frente. E um dos aspectos que tem muito a ver com o que você falou agora, que eles chamaram a atenção esse ano, é uma onda de nostalgia. Eles deram vários exemplos. Isso já chegou no Brasil. Isso está chegando muito rápido. Exatamente. É que começou com a história dos filmes, dos remakes, das refilmagens, dos spin-offs. Isso foi invadindo outros aspectos da cultura, música e comida também. Então agora as pessoas estão revendo aquelas comidas de antigamente ou fazendo releituras, né? Isso é muito interessante, sim. Gostei dessa referência. E acho que isso aí é tranquilo de ser aplicado e tem aderência. Em breve, na revista, dando um spoiler, a gente vai falar de um caso no Rio Grande do Norte, em que um grupo de empresários resgatou um ponto comercial, que foi uma lanchonete na década de 70. Já tinha sido várias outras coisas depois disso, e eles resgataram a lanchonete da década de 70 com a decoração igualzinha que era, e está sendo um sucesso. As famílias estão indo para lá reviver aquela sensação da lanchonete que eles conheceram 30, 40 anos atrás. E isso pode ser no sentido amplo. Esse caso que eu também conheço, o cara conseguiu restaurar o local, o ambiente, os produtos e até as receitas. Mas não precisa ser tão amplo, né? Qualquer estabelecimento pode fazer relançamentos de coisas para lembrar o passado, né? Das apresentações que eu vi, uma que me chamou a atenção por ser um pouquinho fora da curva, foi uma sobre previsão do tempo. Eles colocaram que era sobre mudanças climáticas, mas na verdade eles falaram sobre previsão do tempo. Mudança climática nos Estados Unidos, é lógico que está chamando muita atenção, porque vários eventos, né, como os incêndios agora em Los Angeles, chamaram a atenção. Agora, eu gostei dessa apresentação porque eles foram muito no aspecto prático da coisa, principalmente em relação à previsão do tempo, com algumas sacadas que eu nunca tinha parado para pensar. Primeiro, assim, o uso intensivo de dados de previsão do tempo, né? E um dos apresentadores era de uma rede canadense de restaurantes, que a rede já conseguiu 12% de faturamento a mais. Eles fizeram um projeto piloto usando a previsão do tempo. Para quê? Para estimar o número de funcionários que teriam que trabalhar no dia, o que eles iriam vender. Só que assim, é uma massa muito grande de dados. Então eles fizeram uma central de dados para ver isso. Isso é curioso, né? Porque fazer isso é o dia a dia do pequeno empresário, sem recurso de tecnologia. Eu, no meu negócio, eu vendo bastante sorvete, tá? Eu fico vendo a previsão do tempo, temperatura
e chuva, porque são dois influências, são duas coisas diferentes. Pode estar chuva com calor. Tá? E é a partir disso que eu posiciono a minha equipe e que eu estabeleço estoques adequados, né? Então, isso não é fato novo. O novo é usar a inteligência para isso. Eu acho que o fato novo é o aprofundamento disso, porque eles vão além da previsão do tempo. Quando você tem uma previsão de chuva, é lógico que você tem essa intuição de que vai ter menos gente e tal. Mas eles começam a cruzar dados, por exemplo, que se chover numa certa área da cidade, o tráfego vai ficar mais intenso. Então é uma rede de dados que, na verdade, não é só previsão do tempo. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que ainda é uma realidade que pra gente isso é uma sofisticação, né? Mas no nível de empresas de escala maior, porque no mundo pequeno ali, o cara não precisa disso, né? Na verdade, o cara ele faz na prática. Qualquer dono de boteco sabe, né? Vendo o vento que vai acontecer, né? É claro, tirando o improvável, o imprevisto, assim, total. Né? Sim, Bom, Célio, acho que a gente chegou aqui no tempo. Convido mais uma vez todo mundo a ler a revista Bares e Restaurantes, a BR, porque a gente vai trazer mais informações de NRF Show na revista. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, trazer esses insights e espero contar com você na próxima. Eu deixo aqui primeiro o agradecimento e segundo a mensagem, né? Cada um conforme seus recursos, e hoje o recurso mais escasso, talvez mais do que dinheiro, seja o tempo, né? Dada a pressão para cuidar do negócio e muitas vezes faltando funcionário, mas que de fato sair de dentro e olhar de fora, viajar, ver outras experiências, conversar com outras pessoas, mesmo que seja a cidade vizinha ou uma viagem pelo Brasil e para quem possa para o exterior, isso de fato abre a visão e permite um leque de soluções muito mais variado para solucionar os problemas que de fato são do dia a dia, tá? Mas às vezes numa palestra daquela surge uma ideia que vai tratar um problema cotidiano, rotineiro, por isso de fato a busca de informação através da plataforma da Bares e Restaurantes, né? É algo que pode contribuir muito. Então desejo a todos aí que tenham um ano bom diante dos desafios que certamente virão, mas com um olhar renovado e com muita velocidade de adaptação, que era uma das coisas do evento, né? Sim. A questão é, o imprevisto virá e você tem que reagir rápido.